Bem-vindos ao Falando de Plástica, o quadro que traz informações essenciais sobre cirurgia plástica com os melhores especialistas da área. Aqui você vai conhecer os bastidores dos procedimentos, entender mais sobre segurança, tecnologia e os cuidados antes e depois da cirurgia. Se você pensa em realizar um procedimento ou quer saber mais sobre o universo da cirurgia plástica, esse é o seu lugar. Fique com a gente, porque o Falando de Plástica começa agora. Vou conversar aqui um pouquinho com o Dr. Thiago Simão. Doutor, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória aí na área da medicina, na escolha dessa especialização, para a gente se ambientar um pouquinho e conhecer um pouco da sua história. Bom, Lúcia, eu me formei em medicina na Universidade Federal do Espírito Santo e vim para São Paulo para fazer minha especialização, minha residência médica em cirurgia geral e cirurgia plástica. E após a residência, eu fiz algumas especializações nos Estados Unidos, na Turquia e também na Colômbia. E na Colômbia eu conheci a LipoHD e conheci a tecnologia Renuvium, que é a tecnologia que eu utilizo hoje nas minhas cirurgias. Olha, vamos falar um pouquinho da LipoHD, né, para a gente entender um pouco mais. Como que essa técnica revolucionou os resultados na cirurgia plástica, doutor? Bom, a LipoHD foi uma evolução da lipo tradicional. Então, é uma técnica de lipoaspiração que visa definir mais a musculatura do paciente. Então, consegue evidenciar mais esses músculos, diferente de uma lipo tradicional que só aspira gordura e não dá contorno. Na LipoHD a gente consegue definir mais os músculos, realçar essa musculatura, deixando um aspecto mais atlético e mais bonito. Ela é mais precisa, então? Muito mais precisa. É uma técnica cheia de detalhes e ela é utilizada para fazer com que o paciente pareça um resultado mais natural e não aquela lipo que todo mundo olha na praia e vê aquela barriga que você fala, fez lipo, né? Não fica assim, então fica bem mais natural. Fica um aspecto mais atlético, mais natural, com contornos, com desenhos, realçando a musculatura do paciente. Eita, já gostei, hein? Bom, vamos falar do Renuvium, que foi uma outra tecnologia, né? Que é uma outra tecnologia que você domina também e também uma tecnologia inovadora, né? Como é que ela funciona e quais são os benefícios para o paciente, doutor? O Renuvium surgiu de uma necessidade porque a lipoaspiração, quando você aspira a gordura, a pele é descolada da musculatura. Isso. E essa pele tem dificuldade a aderir novamente. Então o Renuvium veio como uma nova tecnologia que utiliza uma radiofrequência que cauteriza a pele por baixo, fazendo ela aderir melhor aos músculos. Com isso a gente consegue realçar mais essa musculatura, consegue maior grau de definição. E também diminui a agressividade da cirurgia, porque é uma cirurgia que você consegue fazer num tempo menor, com menos trauma. Então, é uma tecnologia que realmente veio revolucionar o campo da cirurgia plástica. E quando a gente fala em LipoHD, a gente sabe que ela exige se todas elas têm um pós-operatório que tem, né, detalhes ali. No caso dela, ela exige um pós-operatório diferenciado? Sim, é preciso uma técnica aprimorada e uma equipe de pós-operatório especializada nesse tipo de cirurgia. Porque como a intenção principal é fazer essa pele aderir melhor ao músculo, a técnica de manuseio, a técnica de manipulação desse pós-operatório tem que ser feita com muito cuidado para que você consiga fazer com que a pele consiga aderir o máximo possível e consiga mais naturalidade. Então, é uma técnica de pós-operatório que deve ser realizada por alguém especializado nesse tipo de cirurgia. E para o paciente, quais os cuidados que ele tem que ter que são diferentes de uma cirurgia convencional, dessa tradicional que a gente já conhece, doutor? Bom, os cuidados são um pouco semelhantes de uma lipo tradicional, mas o paciente tem que evitar atividade física no pós-operatório durante um certo período. Tem que utilizar drenos, eu acho que essa é a grande diferença em relação a uma lipo tradicional, que nós utilizamos drenos para diminuir o inchaço pós-operatório e fazer com que o paciente consiga se recuperar mais rápido. Olha que bacana. Então, o paciente deve seguir rigidamente as orientações pós-operatórias para que evite qualquer intercorrência. Você falou de recuperação, né, de tempo. Por exemplo, a pessoa faz... qual é a recomendação, por exemplo, da LipoHD? Quanto tempo você tem que ficar longe da academia, por exemplo? Eu geralmente recomendo 2 semanas para o paciente poder voltar ao trabalho, voltar a dirigir e fazer as suas atividades cotidianas. Para atividades físicas, geralmente demora de 2 a 3 meses. Também para poder tomar sol, se expor na praia, geralmente leva 2 a 3 meses, que é o período de regressão desse edema
da diminuição do processo inflamatório e o paciente conseguir, então, voltar a fazer atividade física. Entendi. Agora, existe um perfil ideal de paciente para fazer a lipo-HD ou todo mundo pode? E isso é realmente importante, porque a lipo-HD ela foi desenvolvida principalmente para pacientes que têm um porte físico mais atlético, não tem muita flacidez de pele, que não tem um acúmulo exagerado de gordura. Então, a lipo de alta definição, ela é ideal para esse perfil de paciente. Porém, não quer dizer que a técnica não possa ser aplicada em outros pacientes. Só que o grau de definição que a gente vai conseguir atingir vai ser menor. Então, eu costumo dizer que, embora a técnica seja chamada lipo de alta definição, ela tem vários níveis de definição. Entendi. Desde uma definição alta, moderada, até uma definição baixa. E isso vai depender muito do físico do paciente. Então vai depender se tem um acúmulo de gordura exagerado, se tem flacidez, se já teve filhos, se tem flacidez muscular, o grau de hipertrofia dos músculos. Então isso tudo vai definir no resultado. Então para aquelas pacientes que têm um pouco mais de gordura, têm flacidez, já foram mães, a gente avisa que a técnica pode chegar a uma média definição, talvez não uma definição tão alta. Entendi. O que vai deixar um resultado mais natural. E já satisfatório, né? Já satisfatório, exatamente. Que bacana. Bom, o que te motiva a atuar nessa área, doutor? E como que a estrutura premium aqui do Day Hospital faz diferença para esse tipo de procedimento? Porque você sempre opera aqui nesse hospital, né? O que mais me motiva na cirurgia plástica, especialmente na lipo-HD, é trazer a recuperação da autoestima da paciente, é ver o sorriso e a satisfação da paciente em recuperar a sua autoestima e ter um corpo mais bonito. E como essa técnica é uma técnica muito apurada e que necessita de um pós-operatório bem feito, a estrutura de um bom hospital também traz essa segurança para nós. A lipoaspiração é uma cirurgia super segura, mas tem seus riscos também. Então a gente precisa de uma estrutura hospitalar bem equipada, uma equipe bem treinada para atender a paciente logo após a cirurgia. E o Hospital Premium, ele nos dá toda essa estrutura e principalmente o capital humano de pessoas muito bem treinadas para poder atender bem as nossas pacientes.